Esta tarde e vamos abrir em Mateus, capítulo 10. O título não é bem aquele, é Filipe e Bartolomeu, que nós vamos estudar esta tarde. Muito bem, então vamos abrir aqui na página 1039, Mateus capítulo 10. Vamos ler estes primeiros 4 versículos. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu; Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Estamos então a estudar os homens apóstolos de Jesus. E hoje vamos estudar Filipe e Bartolomeu. Estamos a prosseguir o estudo, versículo a versículo, do Evangelho de João. E o que é que o escritor Mateus, o que é que ele aqui nos apresenta? Ele, com muitas referências bíblicas ao Antigo Testamento, Mateus quer nos mostrar que Jesus Cristo, a pessoa maravilhosa de Jesus, é o Messias, é o Cristo, é Rei, é Senhor, cumpriu todas as profecias bíblicas. Nós chegamos agora ao capítulo 10 e este capítulo 10 marca aqui uma diferença. Vamos ver Jesus a partir daqui a agir de uma maneira diferente. E começa logo porque Jesus chama, dos muitos seguidores que tinha, que são os discípulos, ele chama 12. E desses 12, a esses 12 ele chama de apóstolos, que é, veja que no versículo 1 diz: chamou os seus 12 discípulos, ora os nomes dos 12 apóstolos. Esses 12 são os 12 apóstolos de Jesus. E nós estamos a conhecer melhor estes homens que Jesus Cristo, na sua onisciência, ele decidiu escolher aquele não decidiu escolher, aquele escolheu 12. Chamou-os para si, para quê? Durante 3 anos, que é o tempo do ministério público de Jesus, 3 anos, Jesus vai ensinar, vai treinar, vai corrigir estes homens, preparando-os para a missão depois de levar o Evangelho a todo o mundo. E enquanto nós vamos olhar para estes nomes, nós devemos perguntar assim: que tipo de pessoas é que Deus usa? Quer dizer, Jesus, que homens é que ele usou? Escolheu-os como e porquê? E hoje, que pessoas é que Deus usa? Será que Deus anda à procura de pessoas excepcionais, pessoas assim, o mais perfeitas possível? Quem são as pessoas que Deus hoje chama, que Ele sabe que podem mudar o mundo pregando o Evangelho do Reino de Deus para que as almas sejam salvas? Que tipo de pessoas é que Deus procura, que Ele envia, que Ele estabelece, que Ele confirma para os seus propósitos? E nós temos visto, e vamos continuar a ver, que Deus usa pessoas normais. Vejam que Jesus não escolheu nenhum grande mestre, ou nenhum mestre que havia em Israel. Havia muitos escribas que conheciam bem as Escrituras, ou fariseus, ou sacerdotes. Eu escolhi essencialmente, na maior parte dos 12, eram simples pescadores lá no mar da Galileia. Quando nós chegamos aqui a este capítulo 10, havia uma decisão que eu tinha de tomar, que é:
ou líamos a lista e dizia, olha, o nome deles é este. Ou então, pegar em cada um destes nomes e procurar na palavra de Deus características. O que é que nós sabemos destes homens? Porque eles foram especiais, foram chamados por Deus e não devíamos perder a oportunidade de saber, olha, quem era Pedro? O que é que ele fez? O que é que ele disse? As coisas boas, as coisas más, para nós aplicarmos à nossa vida. E procurar responder com esta história da vida destes homens às perguntas. Porque geralmente podemos pensar, Deus, Jesus escolheu aqueles que ele viu que eram mais santinhos, os melhores, que não tinham falhas. Mas estamos a ver que não é assim. Jesus chamou pessoas normais, que depois treinou, corrigiu, transformou e preparou para os enviar como seus embaixadores. E já vimos, olha, vimos Pedro, uma pessoa, um líder, ele era o líder dos apóstolos, dinâmico, forte, que planeava, que tomava iniciativa. O apóstolo Pedro foi o único que ele teve a coragem de repreender Jesus. Quando Jesus disse que ia para Jerusalém para ser preso, ia morrer, ia penar nas mãos dos homens, o Pedro disse, Senhor, não me faças nada disso. De maneira nenhuma deixe que isso aconteça. Mas Jesus escolheu homens como Pedro e hoje escolhe assim também. Mas também usa pessoas humildes, gentis, discretas como André, que não procurava nenhum lugar assim distinto, não era ambicioso. Silenciosamente vemos André que levava as pessoas a Jesus. Foi André que levou o seu irmão Pedro a Cristo. E Jesus também usa pessoas assim mais intransigentes, como Tiago e João, a quem ele chamou filhos do trovão, insensíveis, que quando iam passando os samaritanos e as aldeias não queriam receber Jesus, o Senhor manda vir já fogo do céu para queimar esta gente toda, não é? E Jesus transforma estas pessoas, Tiago, de tal maneira que Herodes foi o primeiro que ele procurou para matar, foi Tiago, porque ele viu que Tiago não era fácil vergar este homem, ele era uma coluna na igreja em Jerusalém. E o rei Herodes mandou matá-lo à espada. E transformou de um trovão para alguém que rendeu a sua vida a Jesus. Ou o seu irmão, que era como ele, João, que escreve, é o apóstolo do amor, escreve o Evangelho de João, onde temos este versículo aqui, escreve 3 cartas, escreve o livro do Apocalipse. Mas também escolhe pessoas, 3 homens que vimos na quinta-feira, de que não sabemos nada, praticamente nada, que são Tiago, Lebeu e Simão. Deus usa pessoas sem nome, sem grande estatuto, mas eles, tal como todos os outros, foram e pregaram e levaram avante a obra de Cristo. Todos eles. Irmãos, nós vivemos hoje numa sociedade que só quer qualificação. Não sei se os irmãos costumam abrir os jornais naquela secção dos empregos, não é? Onde há ofertas de emprego. E o que é que nós vemos lá? É preciso quase sempre, pedem qualificações. Vou ler apenas alguns exemplos. Procura-se redator jornalista. Deve ser automotivado, capaz de trabalhar sob pressão, disposto a viajar, licenciado em jornalismo, mínimo de 3 anos de experiência e deve ter transporte próprio. Outro anúncio de procura de emprego. Procura-se chefe, capaz de preparar todas as especialidades japonesas e doces franceses. Deve ter no mínimo 2 anos de experiência em ambos. Outro emprego. Procura-se consultor tributário sénior para uma empresa de rápido crescimento em Lisboa. Mínimo de 2 anos de experiência. E podíamos continuar assim, não é? Ou seja, o mundo dá valor a quem tem qualificações.
Quem tem qualificações. A vida é feita de pessoas qualificadas. E Deus? Quais são as qualificações que Deus pede? Jesus pôs algum anúncio. Procure 12 discípulos para apóstolos e tem que ter isto, e isto, e isto, e isto. Que tipo de pessoas é que Jesus usa para o seu ministério? Que tipo de pessoas qualificadas são necessárias para levarem o reino de Deus avante? Sabem quem é que está qualificado? Ninguém. Nenhum de nós está qualificado. Deus é perfeito. Nós somos totalmente imperfeitos. E o que é que Deus faz? Deus só tem uma alternativa. É apanhar pessoas que não têm qualificação nenhuma. Eu, quando conheci o Evangelho, não sabia nada da Bíblia. Absolutamente nada. É? E Deus pega nas pessoas e é Deus que transforma e que vai dando capacidades de tal maneira que podemos até fazer o impossível aos nossos olhos. Deus entra na nossa vida e transforma o nosso coração, dá-nos os dons espirituais que nós estamos a ver e a estudar. É assim. E foi assim que Jesus fez também. Estes 12 homens, nenhum deles era apto para ser um apóstolo. Todos tinham pecados, todos tinham problemas. Mas Jesus tinha 3 anos e durante 3 anos foram todos treinados, ensinados, corrigidos, foram enviados. Todos tiveram um ministério maravilhoso, à exceção de um, foi Judas Iscariotes, que traiu e foi substituído. Nem todos eles tinham os mesmos dons, um tinha um dom, outro tinha outro dom. Talentos, ministérios, mas olhem, estes 12 levaram o Evangelho, pregaram a palavra de Deus, proclamaram o reino de Deus, levaram a mensagem, mas eram pessoas únicas, especiais, como nós podemos ser. Nenhum de nós pode considerar-se inapto para o reino de Deus. E estes 12 homens, quem são eles? São embaixadores do Rei Jesus. Mateus está aqui a apresentar-nos Jesus como o Rei. Jesus é o Rei. É o Rei que se revela, que se destaca, é o Rei Messias, o ungido, ele é o Filho de Deus. Ele é o Rei prometido. E este Rei prometido de Jesus tem os seus servos, os seus embaixadores, que são estes 12 homens. Quando ele partiu, ele deixou estes 12 homens, deixou 12 apóstolos para levarem a palavra de Deus. Olhem, em Mateus 19, 28, Pedro pergunta a Jesus: Senhor, e nós que deixamos tudo, o que é que nós ganhamos com isto? E Jesus responde assim em Mateus 19, 28. Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Que promessa! Jesus está a dizer que no final, no milénio em que Jesus vai reinar no nosso mundo, diz: vocês vão sentar-se em 12 tronos ao meu lado, julgando as 12 tribos de Israel. E mais do que isso, no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 14, a palavra está ali a descrever a Nova Jerusalém, essa cidade maravilhosa onde nós vamos viver com Deus, e diz lá: vi o muro da cidade, tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Os 12 apóstolos de Jesus vão ter os seus nomes nos 12 pilares, fundamentos da Nova Jerusalém. São estes 12 apóstolos que o Senhor aqui nos revela. Outro pormenor interessante sobre os apóstolos de Jesus está em 1 Coríntios 9, 1 e 5. Paulo está a falar dos apóstolos e ele diz assim: não sou eu o apóstolo? Versículo 1 e versículo 5. Não temos nós direito de levar connosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, que é Pedro? Então, Paulo está aqui a dizer que os apóstolos
provavelmente todos eles eram casados, e que na sua missão, quando eles se deslocavam, levavam as suas esposas, crentes, que os acompanhavam nas suas missões. Onde quer que eles fossem, suas esposas estavam perto deles. Nós já estudámos 7 nomes da lista dos 12, e hoje vamos prosseguir com mais 2, que são Filipe e Bartolomeu. Vamos começar por Filipe. Está aí no versículo 3. Filipe e Bartolomeu. Filipe. Nós vamos ver hoje 6 características de Filipe. 6 áreas da vida. Quem é este? Quem é Filipe? Quem é Filipe? Este Filipe não deve ser confundido com Filipe, que é o diácono que está em Atos capítulo 6. Este Filipe é o apóstolo de Jesus. E este nome dele, Filipe, é um nome grego. Ele era judeu, mas este nome Filipe é grego e quer dizer amante de cavalos. E por ele ter um nome grego, mais tarde, há um grupo de gregos que foi a Jerusalém para a altura da festa da Páscoa e que esse grupo eles queriam ver a Jesus e vão ter com Filipe, porque tinham um nome grego. 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, não dizem nada sobre Filipe. Mas João diz-nos algumas coisas sobre Filipe. Vamos então conhecer melhor o apóstolo Filipe pelo Evangelho de João. E a primeira coisa que aprendemos era de onde é que era este homem, Filipe. Está lá em João capítulo 1, versículos 43 e 44, e diz assim: No dia seguinte quis Jesus ir à Galileia e achou Filipe, e disse-lhe: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então já ficamos a conhecer um pouco melhor Filipe. Ele era desta cidade da Galileia. Então vamos aqui lembrar, a Galileia Israel podia ser dividido naquela altura em 3 regiões. A região mais a norte era a Galileia, ao centro a Samaria e ao sul a Judeia. Jesus nasceu no sul, em Belém da Judeia. Depois tínhamos subindo para norte Samaria e depois a Galileia. Então Filipe era do norte, era uma cidade da região da Galileia, que era a mesma cidade de Pedro e do seu irmão André. Por isso eles deviam conhecer-se todos, eram da mesma cidade. Filipe certamente conhecia também e talvez até fossem amigos. E nós podemos ver que entre os 12 apóstolos há muita amizade. Há alguns que são irmãos e podemos ver que alguns é que levaram os outros a conhecer Jesus. Não é? André levou Pedro a conhecer Jesus e foram os 2 apóstolos. E já vamos ver aqui que Filipe também levou o outro para ser apóstolo. Havia amizade. Ora, Filipe talvez fosse também um pescador, porque em João capítulo 21, quando há aquela ocasião que Jesus, já depois de ressuscitar, está na praia, eles estavam a pescar e não apanharam nada, lembram-se? E depois o Senhor Jesus está a andar na praia e do grupo dos 6 que foram pescar, Filipe está lá também. Portanto, ele deveria ser também pescador, como Pedro e como o seu irmão André. E Tiago e João. Deviam ser todos pescadores. Ora, nesta altura aqui, João capítulo 1, descreve a altura em que Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Onde é que João Batista estava a batizar? Era no Rio Jordão, mas numa zona mais a sul, ali quase no fim da Samaria para a Judeia. Porque é que isto é importante de ver? Já vamos ver porquê. E nessa altura, diz aí o versículo 43, no dia seguinte quis Jesus ir à Galileia. Quer dizer, no dia seguinte, quer dizer que no dia anterior foi quando Jesus conheceu André e Pedro. E Jesus continuou por ali. E no dia seguinte ele encontra este Filipe.
E o que é que ele diz? Segue-me. O que é que nós aprendemos aqui? Que Filipe é o primeiro apóstolo que Jesus encontra, vai ao encontro dele e que o chama. O primeiro em que Jesus tem o contacto e diz, segue-me, é este, que se tornou apóstolo, é Filipe. Segue-me. Portanto, já sabemos, Filipe era de Betsaida, uma cidade da Galileia. Segunda característica de Pedro. Pedro tinha um coração temente a Deus e ele andava à busca do Messias. Ele procurava o Messias. Como é que nós sabemos isso? Filipe estava próximo, estava na zona em que João Batista estava a batizar e a pregar. Qual era a mensagem de João Batista? Ele pregava para preparar a nação para a vinda do Messias. Ele pregava sobre o Cristo que estava para vir, que já tinha chegado, que ele depois batizou. Ora, Filipe era da Galileia do Norte e vejam, ele viajou, ouviu falar de João Batista, da mensagem sobre o Messias, da palavra de Deus, e ele viajou da Galileia até onde estava João Batista, porque ele buscava, ele queria saber mais sobre o Messias, ele andava à procura. E ele deslocou-se quilómetros. Não apenas ele, mas muitos de todo Israel andaram quilómetros para aquela zona do deserto, onde corria o Rio Jordão e onde João Batista pregava a palavra de Deus. Uma mensagem profética sobre o Messias. E Filipe foi um desses judeus, interessado na palavra de Deus, conhecedor da palavra de Deus, que viajou para ouvir as mensagens sobre o Messias. Vejam aí o versículo 45, João 1,45, onde vemos que Filipe tinha um coração buscador, buscava Deus. Filipe achou Natanael e disse-lhe, olha, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Nós o encontramos. Vão ver? Agora vejam, do ponto de vista de Jesus, Jesus encontrou Filipe e disse, segue-me. Do ponto de vista de Filipe, o que é que ele diz? Eu achei o Messias. Eu é que o encontrei. E é assim a nossa vida cristã, irmãos. Há este lado soberano em que Deus nos encontra. E há também o lado humano em que tu encontras Deus, encontras Jesus. E para que isto fosse possível, Cristo andava à procura de almas perdidas e uma alma perdida andava à procura de Cristo. Jesus disse em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem, Jesus, veio o quê? Buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus andava à procura dos perdidos. Mas Filipe disse, nós o encontramos, achamos o Messias. Do ponto de vista dele, ele encontrou o Salvador. E Jeremias 29:13 diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. E assim é a nossa vida. Deus a buscar o perdido e o homem a buscar a Deus. Filipe buscava a verdade e foi encontrar-se com João Batista para ouvir as mensagens. E neste versículo 45 ele diz, nós achamos, vejam o conhecimento que ele tinha. Ele é claro aqui. Ele sabia o quê? Nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e nos profetas. Filipe conhecia a palavra de Deus. Ele sabia das promessas. Sabia o que é que Moisés tinha escrito, o que Deus tinha dito através dos profetas sobre o Messias. Então, noutras palavras, vemos aqui, Filipe estudava a palavra de Deus, os profetas, entregou-se a conhecer a palavra de Deus, e ele diz, nós o achamos. Diz mais, veja o que é que ele diz mais. No versículo 45. Em primeiro lugar, nós o achamos,
O seu nome é Jesus. Terceiro lugar, ele vem de Nazaré. Quarto lugar, ele é Jesus, filho de José, e nós o achamos. Então os ouvidos, coração de Filipe estavam abertos. Ele era um homem temente a Deus. Em terceiro lugar, terceira característica de Filipe, ele transmite logo a palavra. Quando Filipe ouviu a voz de Jesus a dizer-lhe, segue-me, Filipe reconheceu Jesus como sendo o Messias. E qual é a sua ação? Ele logo a seguir, nós vemos aí que Filipe contou a Natanael que tinha encontrado o Messias. Natanael, achamos o Messias. Ele já está entre nós. Então nós podemos imaginar a alegria de Filipe, a sua emoção de querer ir logo trazer Natanael. Ele diz, vem e vê. Versículo 46, João 1,46. Vem, Natanael, e vê. Vem descobrir por ti mesmo. Isto é uma maravilha. Irmãos, é um grande exemplo para nós. De alguém, cada um de nós conhece Jesus e o nosso primeiro desejo é, eu vou falar ao meu irmão. Vou falar ao meu pai, à minha mãe, ao meu primo, ao meu tio. Olha, vem ouvir, vem conhecer. E aqui temos uma lição, irmãos, que provavelmente a maior fonte para o evangelismo é a amizade. Filipe foi falar com o seu amigo Natanael. A amizade é importante porque nós já temos um ponto de relacionamento com as pessoas, não é? Já há ali um laço forte, é nosso amigo com quem nós convivemos, se calhar crescemos juntos, ou familiares. Então esta amizade é importante, é isso que Filipe faz, aproveita a sua amizade para convidar Natanael para vir conhecer o Messias. Portanto, encontre um amigo seu e conte-lhe a sua fé em Jesus. Qual é a quarta característica de Filipe? Agora vamos ver aqui algumas coisas onde ele era um bocadinho mais fraco. O lado fraco e desqualificado de Filipe está em João capítulo 6, versículos 5 e 7. Vejam. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar. Os irmãos sabem que Deus põe testes à nossa vida? É. Para nos fortalecer. Porque ele bem sabia o que havia de fazer. Quer dizer, Jesus sabia, viu a multidão, já era tarde, multidão cheia de fome, e Jesus sabia que ia fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas chamou Filipe, anda cá. Olha, onde é que vamos comprar? Onde é que vamos comprar pão para estes comerem? Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Ora, vamos aqui procurar fazer um ponto de situação. Jesus já tinha feito o seu primeiro milagre, e diz lá em João capítulo 2, que o fez à vista dos seus discípulos. Qual foi? Transformar a água em vinho. Filipe sabia que Jesus já tinha feito um milagre incrível, transformar a água em vinho. Naquele casamento em Caná da Galileia. Jesus mostrou o seu poder sobrenatural. E certamente Filipe viu outros milagres feitos por Jesus. Agora estamos ali. O capítulo diz 5.000 homens. Vamos pensar outras 5.000 mulheres. Já dá quantos? 10. Se tivessem, que tinham mais do que um filho ou dois naquele tempo, geralmente, ponham mais 2 filhos. Já dá 20.000. Já não falamos dos mais, só fala dos homens e da esposa, não falamos. Vamos supor que estariam ali 20.000 pessoas. E aí entra a pergunta de Jesus. Filipe, onde é que vamos comprar pão para tanta gente? E porquê é que Jesus perguntou a Filipe? Provavelmente
havia ali uma distribuição de tarefas. Havia um responsável pelo dinheiro. Quem era? Judas. E Filipe deveria ser o responsável pela comida. Pela logística. Filipe, tu ficas encarregado. Somos 12 a viajar. Tens que tomar conta da comida. Porque Jesus é com ele que fala. Podia ser, a Bíblia não diz que é, estamos aqui a imaginar, né? Talvez fosse o responsável pela logística, como diz o nosso irmão Agostinho. Então a pergunta de Jesus é um teste. Jesus está a experimentar a fé de Filipe. Filipe, como é que vamos conseguir pão para alimentar estes milhares de pessoas? Filipe, instantaneamente, ele já fez o quê? Ele já fez as contas. Não é? Porque ele responde logo. Disse, mestre, deixa lá e ver, olhar aqui. Não, Filipe, ele devia ser mesmo o responsável da logística, porque ele logo, Filipe respondeu, senhor, 200 dinheiro não chega para comer uma dentadinha. 200 dinheiros de pão, uma dentadinha cada um lá no croissant, não dá. Não dá. Portanto, é uma resposta, ele tinha feito as contas, ele tinha analisado, se calhar, para tanta gente, isto não vai dar. E ele concluiu, senhor, não é possível, mesmo que tivéssemos 200 dinheiros, não dava nada mesmo, não chegava. Então o que é que nós aprendemos? O que é que Jesus quis que Filipe aprendesse com o teste? Que nunca passou pela cabeça de Filipe que Jesus tinha a capacidade, tinha recursos, tinha poder sobrenatural. Esqueceu-se disso, escapou-lhe completamente que Jesus podia fazer o milagre criador, como o da água em vinho, e ele fez apenas os cálculos matemáticos e responde logo. Portanto, ele é aquele indivíduo, assim, é um analista, é pragmático. Se ele se sentasse numa reunião da administração, uma empresa, administradores, e lançavam assim uma necessidade desta, ele dizia logo, Filipe, olha, esqueçam, não há dinheiro que chegue para isso, não podemos fazer, digam lá que não podemos. Então Filipe mostrou uma grande falta de fé. Sabe o que é que ele podia ter dito? Senhor, tu fizeste um milagre de transformar a água em vinho, podes alimentar esta multidão. Senhor, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és Deus. Tu alimentaste o povo de Israel 40 anos com o maná que caía todos os dias do céu. Tu podes fazer. Então, há aqui este lado fraco que desqualificou Filipe de não ter mostrado fé nas capacidades de Jesus. E disse, Senhor, não é possível. Quinta característica, ele afinal não era ainda muito determinado e decisivo no grupo. Em João capítulo 12, versículos 20 a 22, é a história de uns gregos que queriam ver a Jesus. E diz, ora havia ali alguns gregos, entre os quais tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E então André e Filipe o disseram a Jesus. Portanto, temos aqui uma situação e uns gregos, como ouviram falar de Filipe, que tinha um nome grego, foram ter com ele, dizendo que queriam ver Jesus, queriam estar com Jesus. E o que nós vemos é que Filipe não os levou a Jesus. Filipe como que disse, olha, esperem aqui que eu vou ver se é possível. Eu vou ver se é possível. E foi falar com André. E lá falaram os dois, e depois os dois é que levam as pessoas até Jesus. Portanto, ele não foi decisivo, ele podia ter, muito bem, venham comigo. Se fosse o apóstolo Pedro, aquele líder dinâmico, ele tinha pegado logo no grupo, Senhor Jesus, olha, tens aqui estas pessoas que te querem ver. O Filipe não mostrou
grande capacidade de decisão. Teve que ir ver se era possível, teve que ir ter com outra pessoa que era André. E a sexta e última característica, vemos uma fé ainda muito desadequada em Filipe. Está em João 14, 6 a 11, que os irmãos conhecem. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Olhem agora, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Senhor Jesus, olha, mostra-nos o Pai, isso é que é suficiente para nós. Jesus vai responder-lhe. Disse Jesus: estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me. Está a dizer a Filipe: Filipe, crê que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Ora, vejam, irmãos, já passaram 3 anos desde que Jesus chamou os 12 apóstolos. Aqui é a última ceia. O Senhor naquela noite já vai ser preso. Passaram 3 anos de treino do Senhor. É a despedida. E Jesus está aqui a abrir o coração aos seus 12 apóstolos. E Filipe sai-se com esta: Senhor, olha, o suficiente, aquilo que realmente nos dava a certeza mesmo, era se tu nos mostrasses o Pai de que tanto falas. E Jesus está a dizer: Filipe, mas quanto tempo mais tem de estar contigo e convosco para aprenderem que o Pai está em mim, eu estou no Pai, quem me vê em mim vê o Pai. Eu sou Deus como o Pai. 3 anos depois, ainda de tanto ensinamento, ainda me dizes: mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Não acreditas nisto, Filipe? Depois, o versículo 10 e 11 deste mesmo capítulo, vemos que o apóstolo Filipe é o líder dos lentos, em crer na pessoa de Jesus, como muitos hoje são. Mas, irmãos, o que nós vemos aqui é a atitude de Jesus, que usa pessoas assim. Usa pessoas ainda que precisam de ser fortalecidos na sua fé. Filipe não é um gênio. Em 3 anos ele ainda não aprendeu estas coisas tão básicas, que Jesus é Deus. 3 anos e ele ainda precisa de entrar naquela aula, que às vezes há essa aula na escola, que é como para recuperar os alunos mais fracos, não é? Ele ainda precisa de ir para essa aula. É duvidoso, mas Jesus, com amor e com paciência, está aqui a ensinar e a cuidar das imperfeições de Filipe. E sabem uma coisa? Este Filipe, mesmo com estas incapacidades, vai sentar-se com Jesus num dos 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Vai herdar gloriosamente o reino. E o seu nome vai estar nos fundamentos da Nova Jerusalém. A Bíblia não diz, mas a tradição diz que Filipe foi martirizado por causa da sua fé em Jesus. E ele pediu que quando morresse, o seu corpo não fosse envolvido em linho como foi o do Senhor Jesus. Porque disse: não sou digno de ser embrulhado em linho como o nosso mestre o foi. E agora, para quase mesmo a terminar, que é muito menos Bartolomeu, que é o 6º apóstolo da lista dos 12. Bartolomeu é sobrenome. O primeiro nome deste apóstolo é Natanael, quer dizer presente de Deus. Ele aparece sempre nas listas dos 12 apóstolos com Filipe,
porque Filipe foi o instrumento que levou Bartolomeu a Jesus. Diz lá em João 1,45, Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Em João capítulo 21, versículo 2, Natanael também está lá no mar de Tiberíades, diz, e lemos assim, Natanael, que era de Caná da Galileia, ele era de Caná, era também do norte da Galileia. Está lá com os outros 6 apóstolos no barco, naquela pesca que o Senhor Jesus depois tornou maravilhosa. Aprendemos 2 coisas sobre Bartolomeu. Ele era também um estudioso das Escrituras e ele andava à procura do Messias. Ele veio de Caná da Galileia, também ele viajou quilómetros do norte de Israel da Galileia até ao sul, onde estava João Batista a pregar e a batizar. Viajou porque buscava o Messias. Há apenas um livro que nos fala dele, que é o Evangelho de João. Em João 45, o que é que nós aprendemos? Que Natanael lia, conhecia a palavra de Deus, buscava a verdade, conhecia as promessas sobre o Messias, porque vejam como é que Filipe fala com ele. Disse-lhe assim, aqui está aquele sobre quem a Escritura nos fala. Portanto, Filipe fala com ele, sabendo que Natanael conhecia as Escrituras, conhecia a palavra de Deus. Nós o encontramos, aquele sobre quem Moisés escreveu. Portanto, Natanael, ou Bartolomeu, tinha fome de Deus, fome das Escrituras, e isso é muito bom. Mas vemos aqui uma fraqueza nele. A fraqueza está no versículo 46 de João, capítulo 1. Ele era preconceituoso, achava-se superior aos outros. Diz, disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe disse, olha, achamos o Messias, ele é de Nazaré. E ele disse, Nazaré? Mas que cidade é essa? Alguma coisa boa vem de Nazaré? Era o mesmo, olha, Jesus é alentejano. Alentejano, mas os alentejanos são alguma coisa de valor? Lá no Brasil não sei quem são os alentejanos. Mas ele era preconceituoso, achava que Nazaré era uma cidade insignificante e que os habitantes eram também insignificantes. Mas este preconceito foi vencido e no versículo 47, João 1,47, vemos que Natanael, ou Bartolomeu, está pronto para conhecer Jesus. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E Jesus dá um grande elogio a este homem, um homem sincero, um judeu genuíno, que amava a Deus e tinha uma vida de honra e de agrado ao Senhor, sem hipocrisia, que não engana ninguém. O que ele diz ali, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E no versículo 48, João 48, Jesus revela a sua onisciência, mostrando que é Deus, de tal maneira que deixou Natanael admirado. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. Naquele tempo havia muitas figueiras em Israel e os judeus usavam a sombra dessas árvores como um refúgio para descansar e para lerem e meditarem nas Escrituras. E Filipe responde de uma maneira dizendo, não é possível que ele me pudesse ver, porque ele estaria num lugar ou numa maneira que apenas alguém com um poder sobrenatural podia ter dito que o viu. E por isso, isto é suficiente para ele dizer no versículo 49, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então vejam, 3 anos depois, Filipe ainda diz, Senhor, olha, ainda precisamos que nos mostres o Pai. E Bartolomeu, de início, reconhece logo que Jesus é Deus, que é o Messias, que é o Filho de Deus.
E daí Jesus lhe fazer a promessa do versículo 51. Coisas maiores do que estas verás. E disse, na verdade vos digo, daqui em diante vereis o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Portanto, Filipe e Natanael, ou Bartolomeu, vemos aqui um Bartolomeu com uma fé firme, sólida, desde o início, desde que conheceu o Senhor Jesus Cristo. Em conclusão, conhecemos hoje Filipe e Bartolomeu ou Natanael, ambos buscando a verdade, ambos buscando o Messias. Filipe com algumas falhas na sua fé, mas que ele venceu. Bartolomeu com alguns preconceitos, mas um homem de fé. E são estas as pessoas que Deus usa, pode usar-te a ti e a mim, para o avanço do seu reino. Amém.